Graça e paz em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe poderosamente, você tenha cada dia uma disciplina, uma comunhão com Deus em oração. E agora nossos devocionais estamos sobre esse livro, A Arma da Oração, de Edward McKendree Bondes, da editora Vida, uma grande bênção que nos desafia a orar a cada dia. Os apóstolos estavam sob a lei da oração, lei que reconhece Deus como Deus e depende dele para fazer por eles o que Deus não faria sem oração. Os apóstolos necessitavam orar, assim como todos os cristãos em todas as eras, em todas as regiões, dependem de uma vida de oração. Eles tinham que ser dedicados à oração a fim de tornar eficiente o ministério da palavra. A tarefa da pregação tem muito pouco valor se não estiverem em parceria direta com a tarefa da oração. A pregação apostólica não pode ser levada adiante se não houver oração apostólica, se não houver comprometimento de oração. Infelizmente, essa verdade simples tem sido esquecida com tanta facilidade por aqueles que ministram coisas sagradas. Sem querer de forma alguma criticar o ministério, sentimos que já é hora de que se declare a seus membros que a pregação eficaz está condicionada à oração eficaz. A pregação mais bem-sucedida é aquela que é regada com uma vida de oração. O ministério mais bem-sucedido é aquele ministério que tem muita oração. Talvez alguém possa ir até o ponto de dizer que somente esse tipo de ministério é bem-sucedido, e isso é uma verdade. Deus pode usar poderosamente o pregador que ora. Ele é o mensageiro escolhido de Deus para o bem, a quem o Espírito Santo se agrada em honrar, um agente eficaz de Deus para a salvação dos homens e edificação dos santos. A igreja primitiva estava passando por um desafio, um problema. Atos capítulo 6, versículos 1 a 8. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e o apresentaram ante aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos seus discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Nós temos o registro de como, há muito tempo, os apóstolos sentiram que estavam perdendo. Haviam perdido o poder apostólico porque não tinham alívio de certos deveres a fim de que pudessem e se dedicar mais à oração. Então pararam porque descobriram, para seu pesar, que estavam deficientes na oração. Sem dúvida, eles haviam mantido a aparência da oração, mas ela estava seriamente deficiente em intensidade e na quantidade de tempo dispensado a ela. A mente deles estava preocupada demais com servir as mesas, com distribuir os alimentos, visitar as viúvas, os órfãos e com as finanças da igreja. Assim como nesses dias encontramos em muitos lugares leigos e ministros tão ocupados em servir as mesas que estão evidentemente deficientes na oração. Na verdade, na igreja dos dias de hoje, os homens de negócios são tidos como religiosos porque doam grandes somas de dinheiro para a igreja, e muitos deles são escolhidos para posições oficiais não porque sejam homens de oração, mas porque têm habilidade financeira para gerir as finanças da igreja e conseguir ajudar a contribuir com as contas da mesma. Entretanto, os apóstolos, ao olharem para a questão, decidiram deixar de lado os empecilhos surgidos com as finanças da igreja e resolveram dedicar-se à oração.
Não que as finanças deveriam ser ignoradas ou deixadas de lado, mas homens leigos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, deveriam ser encontrados. Homens realmente religiosos que facilmente poderiam cuidar desses assuntos sem afetar de forma alguma sua piedade e suas orações, dando-lhes alguma coisa para fazer na igreja e, ao mesmo tempo, tirando o peso dos apóstolos, que então poderiam orar mais e, orando mais, ser abençoados na alma, além de poder realizar mais eficazmente a tarefa que haviam sido chamados a realizar. Eles perceberam também, como não haviam percebido antes, que estavam sendo pressionados a dar atenção a coisas materiais, coisas necessárias em si mesmas, que não podiam dedicar à oração, à força, ao ardor e o tempo que sua natureza e importância exigem. E assim, descobrimos ao nos avaliarmos com atenção que coisas legítimas, coisas importantes em si mesmas, coisas recomendáveis podem de tal forma absorver a nossa atenção, preocupar a mente e apegar-se aos sentimentos que a oração pode ser omitida ou, no mínimo, ser feita em um menor tempo possível. Como é fácil escapar do quarto de oração. Até mesmo os apóstolos tinham que vigiar quanto a essa questão. Quanto mais devemos nós vigiar a esse respeito. Coisas legítimas e certas podem se tornar erradas quando ocupam o lugar da oração. Coisas certas em si mesmos podem se tornar erradas quando têm permissão de fixar-se sem moderação no nosso coração. Não se trata apenas de coisas pecaminosas que prejudicam a oração. Não se trata apenas de coisas questionáveis contra as quais devemos nos guardar, mas sim de coisas que são certas em seu devido momento, mas que recebem permissão de desviar a oração e fechar a porta do quarto da oração, geralmente com um argumento confortante de que estamos ocupados demais para orar. Possivelmente esta causa está muito mais relacionada com o fim da oração familiar nestes dias do que qualquer outra causa. É nesse ponto que a religião familiar tem decaído e aqui está uma das causas do declínio da reunião de oração. Homens e mulheres estão ocupados demais com coisas legítimas para se entregarem à oração. Outras coisas receberam prioridades. A oração foi deixada de lado ou se tornou secundária. Os negócios vêm em primeiro lugar, e isso não quer sempre dizer que a oração está em segundo lugar, mas que a oração é completamente abandonada. Os apóstolos dirigiram-se diretamente a esse ponto e determinaram que nem mesmo os negócios da igreja deveriam afetar os seus hábitos de oração. A oração deveria sempre vir em primeiro lugar. Portanto, eles serviam verdadeiramente agentes reais de Deus neste mundo, por meio dos quais poderiam agir efetivamente porque eram homens de oração e assim alinhavam-se diretamente com os planos e os propósitos de Deus que trabalha por meio de homens de oração. Quando chegou aos ouvidos a reclamação, os apóstolos descobriram que aquilo que estavam fazendo não servia plenamente aos propósitos divinos de paz, gratidão e unidade, mas que descontentamento, reclamações e divisões eram resultados do trabalho deles, que dependiam de muito pouca oração. E assim, a oração foi colocada em posição de destaque. Homens de oração são uma necessidade para levar o plano divino de salvação aos homens. Deus fez que fosse assim. Foi Ele que estabeleceu a oração como ordenança divina, e isso implica que os homens devem orar. Portanto, homens de oração são uma necessidade no mundo. O fato de que, com tanta frequência, Deus usou homens de oração que pudessem realizar seus objetivos, prova claramente essa proposição. É desnecessário nomear todas as ocasiões em que Deus usou as orações de homens justos para executar seus desígnios de redenção. Faltaria tempo e espaço para essa lista. Todavia, um ou dois casos podem ser mencionados. No caso do bezerro de ouro, quando Deus propôs destruir os israelitas por causa do grande pecado de idolatria, quando Moisés estava recebendo a lei das mãos de Deus no Monte Sinai, a própria existência de Israel estava em perigo, pois Arão tinha sido influenciado por uma forte e popular onda de incredulidade e pecado. Tudo parecia perdido, exceto para Moisés e a oração.
E a oração se tornou mais eficiente e atuante de maravilhas em favor de Israel do que a própria vara de Arão. Deus estava determinado a destruir Israel e destruir Arão. Sua ira era grande, foi um momento temeroso e crítico, mas a oração foi o dique que barrou a fúria desoladora do céu. A mão de Deus foi suspensa pela intercessão de Moisés, o poderoso intercessor. Moisés estava decidido a resgatar Israel. Foi uma longa e exaustiva batalha de oração que durou 40 dias e 40 noites. E nem por um momento ele deixou de agarrar-se a Deus. Nem por um momento ele abandonou seu lugar aos pés de Deus e nem mesmo para comer. Nem por um momento moderou seu pedido ou suavizou seu clamor. A existência de Israel estava na balança. A ira do Deus Todo-Poderoso precisava ser aplacada. Israel precisava ser salvo a qualquer custo. E Israel foi salvo. Moisés não ia deixar Deus em paz. E assim, hoje, podemos olhar para trás e dar o crédito dos judeus de hoje à oração de Moisés centenas de anos atrás. A oração perseverante sempre vence. Deus se rende diante da importunação e da fidelidade. Ele não tem coração para dizer não a tais orações como a uma oração de Moisés. Na verdade, o propósito de Deus em destruir Israel foi mudado pela intercessão deste único homem de Deus. É apenas uma ilustração de quanto vale a pena uma oração nesse mundo e quanto dependia dele. Quando Daniel estava na Babilônia, recusou-se a obedecer ao decreto do rei de que não poderia ser feita nenhuma petição a qualquer outro deus ou qualquer outro homem durante 30 dias. Ele fechou os olhos para o decreto que o retiraria de seu quarto de oração e recusou-se a ser impedido de clamar a Deus por medo das consequências. Então, 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e orava, como está registrado em Daniel capítulo 6, verso 10. Como costumava fazer, entregando a Deus as consequências de desobedecer ao rei. Não havia nada de impessoal na oração de Daniel. Ela sempre tinha um objetivo e era apelar a um grande Deus que podia fazer todas as coisas. Nunca afagou o próprio ego, nem procurou influências subjetivas e reflexivas, diante do terrível decreto de procurar tirá-lo da posição que ocupava e do poder de lançá-lo na cova dos leões. 3 vezes por dia, ele lançava-se ao chão, ajoelhava e orava, agradecendo ao único e verdadeiro Deus. O resultado da graça foi que a oração colocou as mãos nos braços do Todo-Poderoso, que interferiu naquela cova dos leões cruéis, enviando seu anjo e fechando a boca destes e preservando o servo Daniel, que havia sido verdadeiro para com Deus e que clamara a ele por proteção. A oração de Daniel foi um fator essencial na derrota do decreto do rei e em embaraçar os governantes perversos e invejosos que haviam feito a armadilha para ele, a fim de destruí-lo e removê-lo da posição e do poder que ele ocupava no reino. Vale a pena ser fiel a Deus em oração. Não deixe que o ativismo, nem o ativismo da obra, venha roubar o teu tempo de comunhão, relacionamento, intimidade, teu tempo de oração para com Deus, que tem que ser priorizado no teu ministério. Pai de amor e Deus bendito, ensina-nos, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, a orar a cada dia. Ensina-nos a alcançarmos esse local de intimidade, de comunhão, de relacionamento, ó Pai. Abençoa cada pastor, cada líder, cada presbítero, cada diretor de departamento, de ministério. Abençoa cada pai, a cada mãe, a cada filho. Abençoa, Senhor, a cada diácono, a cada obreiro. Abençoa, Senhor, a cada intercessor. E leva-nos, ó Pai, onde possamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, a cada dia. Perdoa os nossos pecados, falhas e fraquezas. Purifica-nos, santifica-nos na verdade, pois a Tua palavra é a verdade. No nome precioso de Jesus. Amém e amém. Faça mais 15 minutinhos de clamor e intercessão, 15 minutos de louvor e adoração e não deixe de fazer 15 minutos de ações de graça. E clamando em todo o tempo. E que Deus te abençoe e até a próxima no nome de Jesus.